No século XIX, a colonização da Ásia e da África por potências europeias foi um processo marcante na história mundial. Esse processo ficou conhecido como a Era do Imperialismo ou Partilha da África, e teve um impacto profundo nas sociedades e nas estruturas políticas dessas regiões. A colonização da Ásia e da África foi impulsionada por uma série de fatores econômicos, políticos e sociais. As potências europeias, como Reino Unido, França, Alemanha e Bélgica, buscavam expandir seus impérios e garantir acesso a recursos naturais, mercados consumidores e rotas comerciais estratégicas. Na Ásia, a Índia foi um dos principais alvos da colonização europeia. O Reino Unido estabeleceu o controle direto sobre a região, explorando seus recursos naturais, como o algodão, e estabelecendo uma economia voltada para a exportação. Além disso, a China também foi alvo da colonização europeia, especialmente durante as Guerras do Ópio, quando o Reino Unido e outras potências impuseram tratados desiguais e ganharam concessões comerciais em portos chineses. Na África, o processo de colonização foi ainda mais intenso. A Conferência de Berlim, realizada em 1884-1885, estabeleceu as regras para a partilha do continente africano entre as potências europeias. As fronteiras foram desenhadas sem levar em consideração as identidades étnicas e culturais das populações locais, resultando em conflitos e tensões que persistem até os dias de hoje. A colonização europeia na África teve consequências devastadoras para as sociedades africanas. Os europeus exploraram os recursos naturais como o marfim e o ouro e impuseram sistemas de trabalho forçado, como o trabalho nas plantações e nas minas. Além disso, as potências coloniais impuseram suas próprias instituições políticas e administrativas, muitas vezes reprimindo as estruturas sociais e políticas locais. No entanto, a resistência e a luta pela independência também foram características importantes desse período. Movimentos de resistência como a Revolta dos Cipaios, que ocorreu na Índia, e a Guerra dos Boeres na África do Sul demonstraram determinação por parte das populações locais em resistir e lutar pela sua autonomia. A colonização da Ásia e da África no século XIX deixou um legado complexo e duradouro. As fronteiras arbitrárias e as estruturas políticas impostas pelos colonizadores europeus continuam a moldar a realidade dessas regiões até hoje. Além disso, as desigualdades econômicas e sociais resultantes da colonização persistem como desafios para o desenvolvimento e a estabilidade desses países. Em suma, a colonização da Ásia e da África no século XIX foi um processo marcado pela busca de poder e recursos pelas potências europeias. Esse período deixou um legado complexo de desigualdades e tensões, mas também de resistência e luta pela liberdade e pela autonomia. É fundamental compreender e refletir sobre esse período histórico para entender as dinâmicas atuais e buscar caminhos para a justiça e a igualdade nessas regiões. Essa é uma história bastante complexa, uma história de exploração e também de luta e de resistência por liberdade e autonomia. É muito importante estudarmos sempre esses procedimentos na história para podermos entender a dinâmica do mundo, como o mundo funciona, e saber que nesse mundo não existe amizades entre países, existem interesses. Amizades pode até existir entre pessoas, mas entre países prevalece a questão do interesse. Daí a importância de cada país ter a capacidade de se defender, porque o mundo diplomático é como se fosse uma savana africana, onde os predadores estão sempre à espreita em busca de saciarem a sua fome, no caso aqui, a fome por lucro, por riqueza e por poder. Assim terminamos esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.